Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao quinto workshop desta série de workshops Passive House de 2021. Vamos dar já início ao workshop, como sabem, organizado conjuntamente pela Homegrid e pela Associação Passive House Portugal. Queremos começar por fazer o agradecimento aos nossos media partners pelo apoio na divulgação deste e de todos os eventos do nosso conjunto de eventos, da Passive House. Queremos também agradecer o apoio dos nossos parceiros institucionais e agradecer também o apoio dos nossos parceiros estratégicos, que são eles, no fundo, que dão corpo a estes workshops com as suas apresentações de soluções adequadas à Passive House. Antes de iniciarmos, só relembrar os próximos eventos Passive House, com início já em setembro, um dos cursos oficiais, portanto o curso Passive House, Certified Passive House Designer, destinado exclusivamente a quem está na área de projeto, portanto, para projetistas, arquitetos, engenheiros e consultores. E a iniciar em outubro a próxima edição do curso Certified Passive House Tradesperson, este com uma vertente mais prática para quem está mais ligado à obra, quer seja a construir, a fazer instalação, mas também acompanhamento e fiscalização de obras. Quem já acompanha estes workshops sabe que nesta série de 2021 lançamos o desafio a todos os parceiros estratégicos, no fundo, de apresentarem as suas soluções adequadas à Passive House para um caso de estudo concreto, que se trata então de uma habitação unifamiliar, portanto um projeto baseado num projeto real. E este é o programa geral então dos workshops. Estamos a entrar aqui já na segunda metade dos workshops, no workshop 5. Portanto, tivemos o primeiro workshop com apresentações do Grupo Saint-Gobain e da Zehnder. No workshop 2 tivemos apresentações da Schluter e da Panasonic. No workshop 3 tivemos apresentações da Reiners e da Soudal. Por fim, o último workshop tivemos então as apresentações da BMI e da Danosa. Hoje vamos ter a primeira apresentação por parte da Artebel, que no fundo vamos ter a apresentação das suas soluções adequadas para a envolvente opaca, para este caso de estudo. E depois teremos a apresentação por parte da Knauf Insulation, com as suas soluções também para a envolvente opaca, nomeadamente as soluções com certificação Passive House. Vamos passar desde já então à visualização da primeira apresentação, do vídeo que foi preparado pelo Nuno Rezende, da Artebel, penso que ele já está aqui presente. Vamos então assistir ao vídeo e depois teremos no final da apresentação o período de debate e discussão e retomaremos depois com a apresentação da Knauf Insulation. Até já. Olá a todos, vamos então iniciar este workshop relacionado com a Passive House. O meu nome é Nuno Rezende, eu sou engenheiro civil na Artebel, responsável por todo o departamento técnico e apoio a projeto. Vamos então fazer aqui uma apresentação das nossas soluções para alvenarias técnicas relacionadas com o caso de estudo. Quando nós falamos em alvenarias técnicas e térmicas especificamente, estamos a falar de blocos de betão leve, portanto com agregados leves de leca na sua composição, neste caso argila expandida. Este agregado, para além da leveza, proporciona um isolamento térmico e acústico adicional, relacionado e associado também a uma sustentabilidade. Nós temos o nosso país dividido em três zonas climáticas. Para este caso específico, nós vamos abordar o caso de estudo em três zonas distintas, que é Bragança, Coimbra e Faro. Começamos por apresentar aqui primeiro o nosso bloco termoacústico. É um bloco com 31,5 cm de espessura, é uma espessura fixa. Este bloco tem um coeficiente de transmissão térmica de 0,51. Para além das vantagens que ele tem da sua leveza, resistência mecânica, o isolamento acústico também associado a este isolamento térmico, tem também um sistema de montagem simples. Este produto pode ser associado a diferentes tipos de isolamento adicional, portanto, um sistema de ETICS normal pelo exterior, ou também com a aplicação e recorrendo a rebocos térmicos, e neste caso damos aqui um exemplo com o Weber Icelone, onde
conjugado com 4 cm de espessura de reboco térmico, conseguimos chegar a um coeficiente de transmissão térmica de 0,35. Este bloco vem também com blocos acessórios associados, blocos de topo liso, blocos de picotados a metade e a 1/3 e 2/3, para em obra ser uma solução mais rápida e simples de cortar e executar, sem ter que recorrer propriamente a um uso excessivo de argamassas em ombreiras dos vãos e etc. Depois do nosso bloco termoacústico temos o nosso bloco megatérmico. Este bloco tem 38 cm de espessura, também de espessura única. Proporciona um coeficiente de transmissão térmica 1 de 0,41. Mais uma vez, ele tem diversas caixas de ar na sua espessura, precisamente que proporciona este tipo de isolamento térmico enquanto bloco simples. E mais uma vez, quando estamos a falar deste bloco associado a sistemas de isolamento adicionais, poderemos recorrer a sistemas de ETICS normal ou, mais uma vez, conjugá-lo com outro sistema de isolamento, rebocos térmicos, um exemplo novamente do Weber Isilon, neste caso conjugado com 2,5 cm de espessura, que chegamos a um coeficiente, a um U de 0,35. Todos os nossos blocos das alvenarias térmicas são fornecidos com um pequeno acessório que mais à frente temos aqui alguns vídeos exemplificativos de aplicação. São fornecidos com um acessório que nós designamos na Artebel de caixa de argamassar ou box de argamassar. Este acessório é específico para cada espessura de bloco que nós dispomos para execução da alvenaria. Não tem um custo associado para o cliente, é um acessório que nós emprestamos, digamos assim, ao cliente e depois será devolvido no fim da obra, mas como referi mais à frente, eu tenho aqui alguns vídeos de apresentação, de execução, para vos fazer perceber a vantagem do uso deste acessório. Com estes dois blocos que vos apresentei, o bloco termoacústico e o bloco megatérmico, normalmente, e mais até relacionado com o bloco megatérmico, uma vez que, segundo o REH, o regulamento em vigor, este bloco é passível de ser usado em pelo menos uma zona climática sem recorrer a nenhum sistema de isolamento adicional, mas para isso necessitamos sempre de fazer a correção das fontes térmicas e para tal nós dispomos deste produto adicional que é a forra térmica XPS. Basicamente é uma placa de isolamento de XPS associada a uma camada de betão reforçado com fibras para transmitir algum tipo de resistência a impactos nas zonas das pontes térmicas e também para não termos uma diferenciação quando for na execução de rebocos, por exemplo, para não existir uma diferenciação de continuidade de produtos, neste caso alvenaria versus XPS, neste caso temos esta camada de betão reforçado com fibras para dar continuidade ao mesmo tipo de acabamento. Estas fotos são algumas fotos de exemplo da aplicação da forra térmica. Na primeira foto à esquerda conseguimos ver um cunhal e uma zona de uma viga de bordadura de uma laje forrada termicamente com a forra. Na segunda foto o isolamento do cunhal e a terceira também. Este será o detalhe ou o pormenor do sistema construtivo de execução desta correção de pontes térmicas. Portanto, nós aconselhamos sempre fazer a aplicação de uma rede de fibra de vidro na zona de transição, quando a aplicação do reboco na zona de transição entre a alvenaria e o uso da forra térmica XPS. Mais uma vez, este pormenor construtivo é relacionado e associado com os dois blocos térmicos que vos apresentei atrás, o bloco termoacústico de 31,5 cm e o bloco megatérmico. Agora, para além destes dois blocos que vos falei, temos também, na Artebel, produzimos também o típico bloco térmico, o que nós designamos de bloco térmico ProEthics. Neste caso, nós produzimos em 4 espessuras distintas, desde 15 cm de espessura a 20, a 25 e a 30 cm. Estas espessuras são usadas normalmente para fazer coincidir com a espessura da estrutura que temos em obra, ou seja, se tivermos pilares de 25 cm, vamos usar um bloco térmico ProEthics de 25 cm. Se tivermos uma estrutura com 30 cm, iremos usar um bloco térmico ProEthics de 30 cm. Este bloco foi o nosso primeiro bloco térmico, o primeiro bloco térmico que produzimos e que começámos a comercializar em Portugal. É também um dos mais conhecidos, mas é uma solução, é um bloco que aqui carece sempre do uso de um sistema de ETICS, ou seja, não há forma de o poder usar como parede simples, sem recorrer a nenhum tipo de isolamento adicional. Mais uma vez temos aqui algumas variantes deste bloco, desde blocos de metades, blocos de topo liso e blocos de fundo fechado para as zonas de parapeito ou zonas de fecho de parede no topo, para quando se for a fazer a argamassagem da última junta de argamassa entre o bloco e a viga que teremos de bordadura ou lintel.
e, mais uma vez, na foto mais à direita e em baixo, a caixa de argamassar própria, neste caso para uma espessura do bloco térmico, mas nós temos caixas de argamassar ou boxes de argamassar para cada espessura de bloco. Portanto, como referi, é um bloco que carece sempre de um sistema de isolamento adicional, neste caso será sempre associado a um sistema de ETICS, e neste quadro mais abaixo que vos apresentamos aqui os coeficientes de transmissão térmica dos blocos simples para cada uma das espessuras. Se atrás, no caso do bloco termoacústico e megatérmico, estávamos a falar de coeficientes de transmissão térmica de 0,51 e 0,41, claramente aqui percebemos que este bloco térmico ProEthics normal não tem um isolamento térmico tão bom como os outros, daí ser necessário sempre usar um sistema de isolamento adicional com espessuras superiores. No caso específico de estudo que temos em mãos, nós, os valores máximos de U para a zona opaca, neste caso da parede, que temos que cumprir, e para as 3 zonas climáticas identificadas, que é Bragança, Coimbra e Faro, é especificamente 0,25, 0,35 e 0,40. Portanto, pegando aqui um bocadinho nos 3 blocos que vos apresentámos atrás, temos para todas as zonas climáticas que vos identifiquei inicialmente no mapa, vamos pegar aqui nestas 3 que estão definidas, pegando no bloco térmico ProEthics de 25 cm, que é aquele que vamos, a espessura que vamos usar como exemplo. Para Bragança, e uma vez que o máximo para casas passivas definido para essa zona é 0,25, portanto, para Bragança, nós iremos necessitar com este bloco térmico ProEthics de 11 cm de espessura de um sistema de ETICS. Neste caso, referenciamos o EPS. Para Coimbra, nós necessitamos cumprir com 0,35, portanto precisamos de 7 cm de espessura de placa de EPS num sistema de ETICS, ou também podemos recorrer ao reboco térmico, àquele reboco da Weber que vos falei, o Icelone, e aqui já com 8 cm de espessura. Ou então, indo para a zona de Faro, onde temos que cumprir com 0,4, 6 cm de espessura de placa de EPS para o sistema de ETICS e 6 cm no caso de reboco térmico também. Isto no caso do bloco térmico ProEthics de 25 cm. Se recorrermos ao bloco termoacústico, portanto o bloco com 31 cm e meio para a zona da Bragança, tendo que cumprir novamente com 0,25, em vez de usar 11 cm de ETICS como tínhamos que usar antes com o térmico ProEthics, basta-nos usar 8 cm. A nível de reboco térmico a mesma coisa. Coimbra, precisaríamos então de 4 cm de placa de EPS no ETICS e 4 cm de reboco térmico. Em Faro, apenas 2 cm de isolamento de sistema de ETICS de placa de EPS e 2,5 cm de reboco térmico. Indo para o megatérmico, para a zona de Bragança, iríamos necessitar então de 6 cm de isolamento de ETICS, EPS, e 7 cm de reboco térmico. Para Coimbra, 2 cm de espessura de isolamento térmico no sistema de ETICS e 2,5 cm de reboco térmico. E para a zona de Faro, 1 cm de isolamento térmico no sistema de ETICS e 1 cm de reboco térmico. Vou aproveitar também para vos apresentar aqui o nosso novo bloco térmico que foi lançado no início deste ano, o Termisobel. Este bloco vem substituir de alguma forma, o seu objetivo pelo menos é vir substituir o bloco térmico ProEthics normal. O nome deste bloco é Termisobel. Felizmente já temos vários projetos, alguns deles concluídos, outros em execução com este produto. Temos para já apenas na espessura de 25 cm. Este bloco Termisobel, como irão reparar, tem mais paredes interiores e mais caixas de ar, micro caixas de ar, o que faz com que tenha um isolamento térmico muito superior ao bloco térmico ProEthics normal. Portanto, tem mais isolamento térmico, mais inércia térmica, tem uma homologação como parede resistente corta-fogo de 240 minutos, que é a classificação máxima, associado claramente também a uma resistência mecânica superior. Portanto, entre usarmos este Termisobel e o bloco térmico ProEthics que vos falei agora atrás, a diferença basicamente é esta. Este bloco Termisobel com 25 cm tem um coeficiente de transmissão térmica de 0,64, enquanto que o bloco térmico ProEthics normal de 25 cm tem um U de 0,93. Especificamente, a diferença que isto proporciona é que este novo bloco térmico Termisobel permite reduzir 2 cm de espessura de isolamento no sistema de ETICS aplicado quando comparamos com o bloco térmico ProEthics normal. Irei-vos mostrar então agora aqui uns vídeos de aplicação.
Pronto, como podem ver, a nível de aplicação, as nossas boxes de argamassar, o objetivo delas é este mesmo que vocês verificam. Primeiro é dispensar o uso da normal colher e talocha para execução de juntas de argamassa. É muito mais moroso, não faz sentido nenhum. Tecnicamente até acaba por ter outro tipo de exigência de conhecimentos. Com estas boxes que nós dispomos e que aqui apresentamos estes exemplos de aplicação, como referi, nós temos estas boxes de argamassar específicas para cada espessura de bloco. Basicamente nós colocamos a box em cima do bloco, deitamos um balde ou dois de argamassa para cima e puxamos a box e ele larga os fios de argamassa corretos. Como estamos a falar de blocos de betão leve e às vezes existe algum ceticismo quanto ao facto do peso destes materiais versus o típico tijolo cerâmico, etc. Nada melhor do que mostrar o tipo de rapidez e de aplicação e leveza que estes produtos proporcionam em obra, uma vez como referi são de betão leve. Pronto, aqui ficam alguns exemplos da aplicação destas alvenarias. Eu agradeço o tempo dispensado. Ficam aqui os nossos contactos para qualquer tipo de dúvida ou esclarecimento também e nós estamos sempre disponíveis para qualquer tipo de apoio que seja necessário, desde projeto mesmo até à fase de obra e de execução de obra. Obrigado. Muito bem. Nuno, penso que já estás aqui connosco. Olá, boa tarde. Boa tarde. Vamos então abrir aqui o período de perguntas e respostas, portanto, das questões que aqui a nossa audiência tem. Portanto, basta ligar o microfone e colocar então as vossas questões. Eu não quero acreditar que eu fiz uma apresentação tão esclarecedora que não há dúvidas nenhumas. Boa tarde. Eu queria colocar aqui umas questões, se possível. Boa tarde. Força, força. Ora, quando refere aí que o U dos blocos é 0.51, 0.41, como é que é calculado esse U? O U do bloco aplicado, o U do bloco com revestimentos, como é que é calculado esse U? O que nós apresentamos para cada tipo de bloco, no caso do termoacústico 0,51, no caso do megatérmico 0,41, são valores do bloco assento conjunta de argamassa horizontal, ok? Tem revestimentos? Terá revestimento de 1 centímetro, sim, ou seja, já é considerar os RSIs e RSEs, as resistências superficiais interiores e exteriores. Mas contudo, com revestimento? Ou sem certo, revestimento, neste caso de revestimento estamos a falar de um reboco tradicional. Contudo, quando é apoio a projeto, nós facultamos os documentos de homologação, onde é caracterizado desde o bloco por si só, até o bloco assente com a junta de argamassa descontínua e depois os revestimentos, para vocês poderem usar inclusivamente esses valores separadamente e não terem que, numa solução em que não tenham que recorrer a uma aplicação de revestimento, ou seja, bloco e colagem direta de um sistema de ETICS, vocês não têm que andar a subtrair, digamos assim, o RSE e nós facultamos esse documento já com os valores em separado. Pronto, o problema é mesmo esse. Eu, enquanto projetista, tenho sempre essa dificuldade. Nunca sei que valor é esse. Já procurei no vosso site esses documentos, mas, como me está a dizer, só fornecem a pedido, sendo assim. Exatamente, sim. São documentos... Aquilo que encontraram no nosso site são as declarações de desempenho, que só apresenta o valor global, neste caso com o revestimento com o reboco, que é o 0,51. A nível de projeto, quando necessita dessa solução desses valores para cálculo, para não estar a refazer, digamos assim, as contas, nós facultamos esse documento, mas é já diretamente, ou seja, é um documento de homologação, é algo que não está disponível no nosso site, nós facultamos diretamente ou por e-mail ou algo do género. Ok, então vou fazer esse pedido então. Então muito obrigado. Sim. Obrigado. Entretanto, aqui no chat houve algumas questões de Bruno Ferreira que já respondeste. A minha também, na verdade, João. Ok. Olá, Maria. Olá, desculpem. Depois já respondeu, não tinha reparado na pergunta, mas também já está respondida. Obrigada. Obrigado. Não sei se há mais questões que queiram colocar. Por acaso tem uma pergunta que não tem a ver com térmica, pode ser? É rápido. Estes blocos não levam argamassa na junta vertical?
Em termos acústicos, isto não penaliza ligeiramente o desempenho? Ora bem, por exemplo, no caso do bloco térmico ProEthics e no bloco Termisovell, que é aquele novo bloco que falámos, e no caso do Megathermic, que é o de 38 cm, a junta vertical não é preenchida, ou seja, é só de encaixe seco. Nós temos também o bloco caracterizado a nível acústico. Como estamos a falar de envolvente exterior, aquilo que a legislação obriga a nível de isolamento acústico é um valor que é irrisório e é insignificante, serão 33 decibéis, e posso lhe dizer que o bloco que tem o comportamento mais a nível de isolamento mais inferior, anda nos 47 decibéis, que é o bloco térmico de 15 ou de 20, se eu não estou equivocado, sem junta de argamassa. Só considerar o revestimento no bloco, sem considerar inclusivamente outro tipo de aplicação de isolamentos ou de ATICs ou de outro revestimento qualquer. Portanto, qualquer um destes blocos sem argamassa na junta vertical consegue cumprir largamente a questão acústica. Se fôssemos direcionados mais para a parte interior, que depois aí temos produtos para a parte interior. Outras. Mas a pergunta era um bocadinho isso, era para não tentar não fugir muito, mas era para perceber se quando fazem os ensaios das alvenarias para compartimentação, se consideram, se está lá com... Porque geralmente remetem para a massa e para a lei das massas. Certo, porque, apesar de que... Pronto, se não tiver argamassa nas juntas verticais pode ser um pouco enganador, é só isso. Certo. No caso do envolvente exterior, que é onde é usado esta gama de blocos de alvenarias térmicas, essa parte é mais tranquila, porque a própria legislação obriga a que os valores sejam bastante inferiores do que a nível interior, a nível de compartimentação interior. Mas por hipótese, se quiséssemos utilizar isto em edifícios multifamiliares ou em blocos em que as empenas estão encostadas, por exemplo, isso já poderia ser sensível. Um isolamento acústico. E a questão é que nós para isso temos uma gama de produtos que vamos para uma vertente já mais acústica, que apesar de serem blocos acústicos também têm uma certificação e homologação térmica, porque também é necessário às vezes considerar isso mesmo. E nesse sentido nós já temos blocos que, enquanto parede simples, conseguem atingir, por exemplo, 54 decibéis de isolamento dentro de compartimentação, só com uma alvenaria simples, sem recorrer a alvenarias duplas ou isolamentos adicionais. Portanto, nesse segmento, quando é assim, nós depois optamos sempre por seguir um produto de competência mais acústica do que térmica, que não serão estes neste caso. Ok. Temos aqui tempo para mais uma última questão, se houver. Mas essa questão das argamassas, no fundo, é o compromisso que se tem de ter entre o desempenho térmico e energético e o desempenho acústico, mas isso, obviamente, quem faz o cálculo e quem prescreve a solução, obviamente tem de assegurar o correto dimensionamento da solução para cumprir todos os requisitos. Sim, tendo como base, como referi, nós fazemos uma caracterização exaustiva que vai desde o campo térmico ao campo acústico e à parte também de corta-fogo, que mais recentemente foi aquilo onde apostámos. Portanto, quando se faz uma aposta, e por isso é que nós temos um departamento técnico do qual eu sou responsável para dar apoio a projeto, quando se opta por uma solução, seja de um bloco térmico ou de um bloco acústico ou corta-fogo, é já com uma caracterização completa e temos que, como disse, às vezes analisar não só a parte acústica, mas também como uma vertente térmica, porque muitas vezes temos paredes divisórias entre espaços úteis e não úteis, em que também é necessário considerar, para além da acústica, a componente térmica. Nós temos isso tudo caracterizado e por isso é que nós fazemos questão de dar apoio a projeto nesse sentido, porque é sempre mais fácil o profissional, o projetista em questão, através do nosso conhecimento, prescrever o que é mais acertado e mais correto para a solução que necessita. Ok, obrigado, Nuno. Obrigado. Então, eu agradecia que, uma vez que a apresentação só estará disponível depois do workshop, que pudesses deixar já o teu contacto direto aqui no chat, sendo tu responsável, depois é a ti que te vão ser solicitadas as questões e as respostas, no fundo. Okay. E aproveito para deixar também as declarações de desempenho destes produtos. Relativamente ao colega Fernando Encarnação, eu vou deixar o meu telefone e e-mail lá no bate-papo, digamos assim, depois aquilo que necessitar a nível de documentos com aquelas componentes térmicas que falámos há pouco, também está à vontade para me solicitar. Ok, muito obrigado. Obrigado. Pronto, vamos então avançar e passar já para a seguinte apresentação. Eu vou novamente partilhar
no meu ecrã e vamos então assistir à apresentação da Nauf Insulation por parte da Irma Assunção e depois iremos ter então a discussão de seguida. Até já. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença no workshop Passive House da Nauf Insulation. Nós vimos apresentar as soluções para a envolvente no caso de estudo que foi apresentado. Vou começar por fazer uma brevíssima apresentação da empresa, do Grupo Knauf. O Grupo Knauf é uma empresa familiar que foi fundada em 1932 e que produz materiais para a construção sustentável. Eu pertenço à Nauf Insulation, que produz lãs e isolamentos em lã mineral, de vidro e lã de rocha, mas globalmente o foco da empresa é oferecer soluções completas para a construção em todo o mundo, quer construção nova, quer reabilitação, usando tecnologias com vista à máxima eficiência energética e de sustentabilidade. Temos como premissa que o isolamento é uma peça-chave na construção e os nossos sistemas são desenvolvidos por forma a proporcionar a máxima eficiência, a máxima segurança, saúde e conforto em todos os edifícios. Do lado direito temos o tipo de produtos que produzimos. Dentro da lã de rocha e da lã de vidro temos produtos com a tecnologia ECOSE. Todos os nossos produtos de lã de vidro tem esta tecnologia que eu vou falar daqui a bocadinho. Temos lã de rocha que ainda não tem esta tecnologia ECOSE. A Supafil são filamentos a granel, portanto é a lã de vidro a granel e que é insuflada entre os paramentos e uma solução de coberturas vegetais designada, é o sistema designado por Urbanscape. Principalmente em termos de segurança, a nossa premissa principal é a segurança contra o fogo e todos os materiais são a lã de vidro e a lã de rocha são A1. Dentro da tecnologia ECOSE, portanto a tecnologia ECOSE é um ligante de origem vegetal em que 85% da sua produção provém de materiais renováveis. Como referi, os isolamentos são A1, portanto são isolamentos incombustíveis, o que ajudam significativamente em relação à segurança em reação ao fogo na edificação. Todos os nossos produtos também têm ainda as mais rigorosas certificações em termos de qualidade do ar interior, uma vez que cada vez mais passamos tempo indoors. E estes factos, todos juntos, ajudam a contribuir para a pontuação, para referenciais de sustentabilidade, sejam eles os LEED, BREEAM, WELL ou Standard Passive House. Dentro da tecnologia e da investigação e desenvolvimento da empresa, nos últimos anos temos conseguido uma redução de 70% do gasto de energia na produção dos nossos materiais. De facto, cada vez mais passamos tempo indoors, a pandemia é exemplo, enfim, máximo disso, quer seja em casa, ou no trabalho, ou na escola. A verdade é que passamos muito tempo em espaços fechados e por isso interessa garantir uma boa qualidade do ar nesses espaços onde estamos. Dentro dessas certificações, eu chamo a atenção para duas em particular, uma delas é o referencial A+, e também o Eurofins Gold. Isto permite que os nossos materiais tenham uma emissão mínima de compostos orgânicos voláteis, COVs, e que, portanto, garantam uma boa qualidade do ar dentro das edificações. Fazemos também uma análise dentro do ciclo de vida de toda a nossa produção, desde a matéria-prima até o produto final, na aplicação, inclusivamente pós-aplicação, e tenho aqui do lado esquerdo um exemplo de uma ficha técnica onde estão referenciados exatamente os valores para os quais contribuímos para esses impactos ambientais. No caso em particular, e que foi apresentado e que é o foco desta apresentação, começo por apresentar aqui rapidamente umas imagens 3D do edifício em causa. E, de acordo com a planta, nós assumimos dois tipos de parede de fachada. Analisamos então toda a envolvente para os referenciais que foram sugeridos, Bragança, Coimbra e Faro. Portanto, este era o objetivo do estudo, portanto, garantir os valores de U máximo 0,25, 0,35 e 0,40 watts metro quadrado Kelvin. Passando então às soluções propriamente ditas, utilizamos o programa BuildDesk e vou aqui apresentar as soluções. A Nauf Insulation tem uma solução de fachada certificada, Passive House, que é no fundo uma sinergia de três empresas, da Nauf Insulation e da SIGA, tem um certificado e que permite construir paredes em que dos
35 centímetros, 31 são isolamento, sendo que duas das capas, que são a capa mais exterior, portanto junto à pele da fachada ventilada, e a capa principal interior, são capas em que a espessura não é mexida e, portanto, com todas as vantagens da fachada ventilada, nomeadamente a minimização de fontes térmicas e de um isolamento contínuo, permite também garantir que do lado interior, onde temos, de acordo com a imagem que aparece do lado esquerdo, uma dupla placa de gesso e então depois 5 centímetros de isolamento, são nesses 5 centímetros que se inserirão as tubagens, a eletrificação e tudo mais, garantindo que as outras duas camadas principais mantêm sempre a sua espessura total. Este sistema é um sistema muitíssimo leve, por isso mesmo muito mais rápido de construir e que permite excelentes desempenhos com menor espessura de parede que se refletem, consequentemente, numa maior área útil interior. Temos aqui as imagens em corte e em planta. Portanto, do lado exterior, portanto, aqui a pele do edifício pode ser aquilo que se quiser, pode ser um alucobom, pode ser uma pedra, pode ser um cerâmico, enfim, pode ser qualquer tipo de fachada ventilada e então começa por utilização de uma membrana de impermeabilização, que é esta LSD 0,02 UV, e então depois temos do lado do exterior um isolamento de 160 mm de Naturhall 32. Este 0,32 que aparece reflete o lambda do material, portanto é um lambda muito baixo que permite para essa espessura valores de resistência térmica mais elevados. A camada estanque é garantida pelo Aquapanel, que é uma placa cimentícia da Knauf, e que forma aqui a camada estanque do edifício. Depois, do lado interior, temos então uma primeira camada principal de isolamento num material denominado Ultra Acoustic Plus, que é um material que tem um lambda 0,035, depois uma nova camada de placa de gesso e então do lado interior e da parte mais técnica, por assim dizer, temos novamente 5 cm do Ultra Acoustic Plus, o mesmo isolamento que foi utilizado na camada anterior e então uma dupla placa de gesso. Portanto, dos 36 cm, 31 são isolamento. O Ultra Acoustic Plus pode ser apresentado quer em rolo, quer em painel, isso fica um bocadinho ao critério daquilo que o instalador quiser e daquilo que o projetista quiser. O Naturhall é apresentado em rolo, em manta, com uma largura grande, e a membrana de impermeabilização é apresentada em rolo. Apresento agora aqui as fichas técnicas só por curiosidade, de acordo tal como aparecem no nosso site. Todo este material está disponibilizado no nosso site para download, quer sejam as fichas técnicas, quer sejam os ensaios, as certificações e inclusivamente pormenores em AutoCAD e pormenores BIM. Portanto, aqui em cima temos as aplicações para as quais o produto foi desenvolvido, uma breve descrição do produto, as principais características técnicas, nomeadamente o lambda, a resistência ao fogo e outras características, as dimensões em que o produto é apresentado e então aqui a questão dos indicadores em relação aos impactos ambientais. No caso do Ultra Acoustic Plus, este é o template é igual para o Naturhall 032 e para a membrana 0,02 UV. Aqui uma amostra do certificado, uma imagem da primeira página do certificado que está em vigor e portanto nós vemos aqui que o coeficiente de transmissão térmica, incluindo as fontes térmicas, é de 0,25, que é um valor muito baixo e era exatamente aquele valor que era requerido para o caso de Bragança e portanto neste caso aplicar esta edificação em Bragança vamos utilizar esta solução, a solução certificada Passivhaus. Temos aqui também uma nova imagem com um corte esquemático da solução e um pormenor a título de exemplo daqueles que estão disponíveis no site para download e que, enfim, auxiliam o projeto e a pormenorização. Se por acaso depois for preciso desenvolver um outro tipo de projeto, podemos também auxiliar nesse aspecto. No caso do Coimbra, porque a especificação é um pouco menor, tentamos otimizar a solução e apresentamos aqui duas soluções. Exatamente uma solução também de fachada ventilada numa construção leve, em que são utilizados o Ultra Acoustic Plus, que eu referi anteriormente, e o painel TP138, que no fundo também tem o lambda 0,032, mas que é apresentado sob a forma de painel, e conseguimos aqui um lambda, um U de 0,21, portanto significativamente mais baixo do que aquele que era necessário, e com uma espessura total de 20 cm.
Aqui poderíamos tentar melhorar isto ainda, mas no nosso caso não dá, porque as espessuras mínimas de materiais que nós temos são exatamente de 5 centímetros no caso do TP138 e no caso do Ultra Acoustic Plus. Portanto, temos aqui uma solução que, embora muito esbelta, apenas com 20 centímetros, cumpre e, inclusivamente, supera aquilo que era exigido. Uma outra alternativa, e partindo do pressuposto que o projeto se pretende que seja em alvenaria, por exemplo, ou em bloco, neste caso utilizámos um bloco de botão convencional, tentámos fazer uma solução de isolamento pelo exterior utilizando uma solução de ETICS, isolamento pelo exterior. A North Insulation tem isolamentos pelo exterior em lã de rocha, que é o designado Smartwall FKDS, e neste caso aplicámos, enfim, tínhamos que fazer uma opção e optámos por utilizar um bloco 30, que é um bloco corrente para paredes de fachada. Aqui precisávamos então de uma espessura total de 44 centímetros para cumprir a especificação dos 0,35 que eram exigidos na proposta que nos foi feita. Portanto, temos para duas opções, uma com 20 centímetros e uma com 35, soluções completamente diferentes, quer em construção tradicional com ETICS ou numa solução de construção leve. E utilizámos o mesmo princípio para faro, em que o valor do U era ainda um pouco superior, que era de 0,40. E neste caso a solução é mais ou menos a mesma, portanto mantemos aqui do mesmo modo uma espessura de isolamento de ETICS de 80 milímetros e o mesmo bloco de 30 centímetros, mais as camadas de gesso do interior e os rebocos normais do ETICS por fora. Portanto, aqui um esquema dos materiais que são aplicados, o Ultra Acoustic e o TP138, que podem ser apresentados mais ou menos neste formato, em painel, e aqui uma imagem do ETICS aplicado. Apresento aqui um exemplo de uma obra, por acaso mais ou menos na zona de Coimbra, em que foi aplicado o sistema ETICS, neste caso era com 6, mas pronto, para mostrar um bocado o aspecto da obra. Os painéis são painéis rígidos, de 1 metro comprido, e portanto a sua aplicação é relativamente análoga à dos outros sistemas ETICS normais. Um quadro resumo, em que aplicamos aqui então as localidades, as Bragança, Coimbra e Faro, o tipo de solução que nós aplicamos, quer ETICS, quer a fachada leve, sendo que aqui é a fachada leve Passivals, que é aquela que está certificada, e as espessuras de isolamento que compõem a solução proposta. Portanto, os valores limite e os valores a que chegamos. E vemos aqui uma diferença bastante significativa no caso da fachada leve. Passando agora para o outro lado da envolvente, que é a cobertura, aplicamos o mesmo princípio dentro da gama de materiais que temos disponíveis para fazer soluções de cobertura. O projeto proposto sugeria que a cobertura final seria uma cobertura de telha e nós optámos por manter esse princípio. Então aqui estes são os valores de U que se pretendem atingir. No caso de Bragança, o limite é de 0,20 e, portanto, este é o tipo de solução que nós propomos. É, portanto, uma placa, poderá ser um aquapanel rooftop, um aquapanel para exterior, e com uma espessura de 33 centímetros, em que são utilizadas duas camadas de isolamento, conseguimos cumprir o objetivo. A solução é então composta por uma barreira pela placa propriamente dita da aquapanel, depois uma barreira para vapor, as duas camadas de isolamento, numa espessura total de 160 milímetros, uma membrana de impermeabilização e então depois a estrutura de suporte à telha. De novo, utilizamos o Build Desk do programa e está aqui uma imagem do programa dos resultados que foram obtidos com toda a estrutura. Para as outras localizações, quer Coimbra, quer Faro, não são necessárias estas duas camadas de isolamento e com 80 milímetros conseguimos mais ou menos resolver a situação. Portanto, a espessura total da cobertura fica em 25 centímetros e a solução é exatamente esta. Portanto, uma solução de 25 centímetros com apenas uma camada em que utilizamos o Smart Rooftop. Dentro das soluções de lã de rocha para cobertura, nós temos duas, que é o Smart Rooftop e o Smart Roof Thermal. Elas diferem ligeiramente, nomeadamente no lambda. O lambda do Smart Rooftop é ligeiramente mais baixo, mas o Smart Rooftop aqui resolve perfeitamente a questão, com 8 centímetros de espessura. Um resumo das soluções, no caso de Bragança, portanto 160 milímetros no total, para Coimbra seriam necessários 100 milímetros e para Faro 80 milímetros. E os valores obtidos face aos valores limite que eram solicitados.
Apresentamos ainda outras soluções para cobertura, para as quais não fizemos o desenvolvimento do projeto, mas que seriam soluções alternativas. Em vez de, se quiser utilizar, em vez da lã de rocha, uma lã mineral de vidro, essa lã poderia ser aplicada em duas situações. Ou poderia ser aplicada na laje, caso a cobertura não fosse acessível, que é o caso, e é o esquema que aparece aplicado aqui, em que a lã é colocada sobre a laje com a barreira para vapor voltada para a laje, portanto voltada para o lado quente, e depois toda a restante estrutura. O material tem um lambda de 0,040 e é apresentado em rolo. Temos aqui uma imagem da ficha técnica do material. Ou então, poderia ser ainda aplicado, se quisesse, entre o travamento, se aplicasse então uma estrutura na cobertura, e ele poderia ficar entre vigas. Outra solução ainda para cobertura, se quisesse uma solução de cobertura diferente daquela que era apresentada em telha, nomeadamente uma cobertura mais ou menos plana, uma solução que seria uma solução deste género, em que temos a laje, depois temos a formação da pendente e então o Smart Rooftop, uma camada de impermeabilização e o revestimento final, que aqui parece lodo, mas poderia ser uma lajeta, enfim, são soluções alternativas. As principais características em termos de condutividade térmica dos materiais do Smart Roof Thermal e do Smart Rooftop. Elas diferem sobretudo em relação à resistência à compressão. O Smart Rooftop tem uma resistência maior de 70 kPa. E para provar que de facto estas coisas se fazem, apresento aqui brevemente alguns exemplos que foram feitos de casas passivas dentro do referencial da Passive House, estes em Espanha. Uma moradia também de apenas um piso, em que foi utilizado o TP138, que é aquele material que tem um lambda de 0,032. Aqui temos um exemplo, aqui temos mais um, portanto este material é hidrorrepelente, é A1, portanto em termos de segurança ao fogo é o valor máximo e pode ainda ser aplicado exatamente por isso em edifícios em altura, como é o caso da Torre Pública, em Bilbao, que é um dos edifícios-chave. Muito obrigada pela vossa presença, estes são os meus contactos, estou disponível para qualquer questão que possam ter. Obrigada. Obrigado, Irma. Já estás aqui connosco. Boa tarde. Olá, boa tarde. Bem, apresentação a 1000. aguardo perguntas. Eu vi que foram aparecendo aqui algumas coisas no site. Em relação ao ETICS, nós não recomendamos que o ETICS seja aplicado até ao chão, portanto ele deve ficar a 25, 30 centímetros do solo. A solução é revestir essa parte final, eventualmente com um XPS, por exemplo, ou com um EPS, preferivelmente. Mas até por uma questão de resistência mecânica, o perfil não pode ser aplicado mesmo junto ao chão. E por questões também de capilaridade e outras questões. Portanto, ele deve ficar a 25, 30 centímetros. Essa era uma questão. A outra questão que eu vi era em relação à barreira para vapor na solução certificada. Portanto, ela não aparece aqui na composição, mas o ensaio foi feito com ela. Eu precavi-me que tenho aqui as fichas técnicas das várias membranas que foram sendo aplicadas e que posso deixar aqui no chat. Em termos de soluções, enfim, tentei mostrar um bocadinho a versatilidade das lãs minerais, quer na sua aplicação de vidro, quer na sua aplicação de rocha, e portanto, uma vez que haveria também uma solução de blocos leves neste caso, apresentar uma solução de ETICS. A solução certificada Passive House, ela tem, é composta em que a parte mais, a barreira estanque e a parte mais resistente são placas da NAUF, são placas de cimentícia, de base cimentícia. Noutras apresentações, Passive House, inclusivamente o meu colega da NAUF também por vezes está, aqui não foi preciso, mas o certificado está disponível também no nosso site para download e eu vou deixar aqui agora, se conseguir, as fichas técnicas das membranas. De resto, ainda bem que a apresentação é disponibilizada, porque realmente é muita informação, agora que para quem está a ver de fora. Sim, ela no final do workshop já estará disponível. Pronto, entretanto, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, é só ligar o microfone e perguntar diretamente.
Eu reforçava Força. um bocadinho a pergunta porque eu acabei por misturar os dois sistemas na minha pergunta. Quanto ao ETICS já ficou claro, não é? Portanto, a zona inferior da parede exterior seria tratada com um outro isolamento, podendo depois o barramento ser comum. Não, se quiser deixar essa parte livre, né? Aí depende um bocadinho em termos até estruturais e em termos de conceito do edifício. Normalmente quando nós fazemos só tem a lã mineral, mas assume-se que existe esse distanciamento do pavimento, portanto a lã não vai até ao chão. Está ali uma zona, a zona inferior fica sem isolamento? Fica sem isolamento. Ah, sério? João, o que é que me dizes disso? Em algumas soluções de ETICS que nós fazemos, sim, inclusivamente a apresentação, a fotografia que aparecia ali antes, depois daí a poder colocar-se um outro tipo de isolamento nesse primeiro troço, e inclusivamente até noutro tipo de soluções, não é? Até por uma questão da utilização do edifício. Mas esse primeiro troço mais sujeito mecanicamente a algumas agressões pode ser utilizado outro tipo de material e daí também os embasamentos noutras coisas, não é? Mas nós não recomendamos que ele seja aplicado até ao pavimento. Pois, no caso do ETICS, estou esclarecida, apesar de não concordar muito, mas percebo. No caso da solução da parede leve, como é que é feito então este remate na zona inferior da parede, junto ao chão? Porque aqui, quer dizer, não vamos deixar de ter isolamento, digo eu, não é? Porque senão deixamos de ter a parede toda. No fundo, quer dizer, a estrutura é uma estrutura de LSF, não é? Portanto, é análoga a todas as outras situações de construção em LSF e ela aí pode ir até ao chão. E então, já não me recordo o nome da membrana de impermeabilização, ela dobra em baixo? Ela dobra, sim. Faz um U, suponho. Sim, exatamente. Ok, obrigada. Que é a membrana que tem um ST 0,02 e é a membrana de impermeabilização. Home Seal. Era isso que eu vou fazer aqui. A Home Seal, muito obrigada. Exatamente. Ok, obrigado. Isso obviamente depende do detalhe de cada situação. Sim, nós no nosso site temos uma biblioteca de pormenores construtivos com algumas soluções mais ou menos tipo, mas nomeadamente zonas de janelas, portanto, zonas de vão, junto à cobertura e o arranque da solução, elas estão disponíveis. Se depois em termos de projeto for necessário desenvolver um outro tipo de pormenor, também estamos disponíveis para auxiliar. Pronto, entretanto, há aqui uma outra questão colocada no chat pelo Bruno Ferreira, se é necessário um cálculo estrutural próprio para a fachada certificada. A fachada certificada só existe aquela que está certificada nesta espessura. Portanto, a solução é exatamente essa. Se é necessário um cálculo estrutural próprio para a fachada ligeira certificada. Em soluções inferiores, em princípio não. Portanto, a parte, não sei se percebo exatamente esta pergunta. Não sei se há mais questões que queiram colocar à Irma. Eu não sei, tens estado a partilhar as coisas no chat? Ainda não estou aqui exatamente a conseguir chegar ao meu desktop porque eu guardei tudo. Eu pedi se fosse possível voltar ao pormenor da fachada leve. Será possível ou não? Estava mais ou menos no início. Isso implica que seja eu a partilhar, não é? Ou o João, não sei. Sim, só um segundo. Vocês já conseguem ver? Sim. Manda-me parar onde for. Aqui. Okay. A minha pergunta é, o corte à esquerda é o corte vertical, não é? Portanto, temos ali zonas de lajes intermédias, é isso? Portanto, esta é uma solução. Portanto, aqui é em corte e é em planta. E estas zonas, portanto, no fundo são lajes, sim, portanto, aqui cortadas, não é? Mas estes troços representam lajes. A minha pergunta era esta, ou seja, na zona do topo da laje, esta estrutura que aparece à esquerda é a estrutura de suporte do revestimento da fachada leve, é isso? Sim. Da fachada ventilada? Sim, isto é o suporte da fachada ventilada. Ok. Que é aquele elemento que no desenho à direita aparece a meio, ou seja, nós não temos uma descontinuidade. É o desenho que corta que aparece a preto. Exato. Portanto, só no topo da laje, sim. No topo da laje, a espessura de isolamento que temos é a do Naturhall, que no caso é 16, não é? Sim, portanto,
A espessura do isolamento da fachada ventilada são 16 cm, que é esta que agora o João fez um círculo azul. Depois temos uma placa de aquapanel de base cimentícia. Depois temos uma outra camada de isolamento, com 10 cm de espessura, em ultraacústico plus, que no fundo faz o isolamento da parede. Portanto, é a segunda câmara isolada. E depois temos uma terceira camada também da parede, mas mais esbelta, de 5 cm, onde depois fora, portanto, do lado interior, temos a dupla placa de gesso. E a ideia é que tanto a zona amarela como a zona azul nunca seja mexida a espessura do isolamento. Portanto, a espessura do isolamento mantém-se constante, garantindo assim a resistência térmica que se pretende. Este isolamento de 5 cm é um isolamento suplementar e que, a haver necessidade de introdução de qualquer elemento, é neste elemento que vai ser comprimido para fazer essa tubagem. Estamos a falar, por exemplo, de tomadas, de fiação, portanto, todas essas interrupções, por assim dizer, acontecem nesta zona que é quase que um bónus do isolamento. O isolamento principal são então os outros 26 centímetros. Isto se calhar vem um pouquinho no seguimento da pergunta do colega de há pouco acerca da certificação estrutural do cálculo dimensional destas fachadas. O que eu perguntava era, esta fachada, eu percebo que esta solução foi ensaiada e foi certificada pela Passive House com estas componentes. Sim. Se por hipótese este isolamento for excessivo, chamemos-lhe assim, sim, para o nosso no fundo sistema... o que aconteceu nas outras duas, portanto, isto era a solução para Bragança, a solução tanto a solução para Faro e para Coimbra é uma solução mais ou menos análoga a esta, em que se apresentou, do ponto de vista térmico, um isolamento mais esbelto. E, portanto, sim, a perfilaria também será mais esbelta, obviamente. Isso foi a camada 4 que foi alterada, já não me recordo. Aquilo que foi alterado foram as duas camadas, foi a camada 2 e foi a camada 4. Portanto, numa das soluções, a solução da espessura fica uma solução muito esbelta, não é? Acaba teoricamente. Sim. Só uma pergunta. Supostamente aqui antes do 1 ainda há o painel exterior ou não? Há a pele, que idealmente será um painel NAUF, aquapanel, mas pode ser outra coisa qualquer. Falta aqui no fundo falta aqui um elemento para acabar. Falta um elemento que é a pele, que nós optámos por não pôr para deixar livre o projeto. Portanto, depois o revestimento final da fachada é o que se quiser. Ou seja, falta aqui antes do 1.0 que é um painel seja qual for. Sim, daí a importância de nós termos posto a imagem em corte para se perceber que falta ali depois a pele final. Ok. Portanto, a solução Passive House é tudo aquilo que está para dentro da pele. Obrigado. Posso fazer vários elementos... Desculpa. Não, pelo amor de Deus, força. É rápido. Os vários elementos metálicos fazem parte do sistema, ou seja, os perfis, os suportes da fachada ventilada, etc. Poderiam, por hipótese, ser aplicado, digamos que do 3 para a esquerda, ou seja, só a componente de isolamento e de suporte da fachada ventilada, se quiséssemos, por exemplo, aplicar isto numa solução pesada. Portanto, não utilizando uma fachada ventilada, é isso que me está a dizer? Não, utilizar uma fachada ventilada, sim. Mas não utilizar as camadas 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, utilizar isto sobre soluções para fachada ventilada. Agora aí até temos outro tipo de produtos, além deste Naturroll 032, temos produtos, nomeadamente, inclusivamente com o véu preto, que é uma das soluções que muitas vezes se utiliza também em fachada ventilada, com o véu preto mais tecido e não tecido, até por uma questão estética, para não se ver. Aqui, como à frente leva uma membrana de home seal, que é a membrana de impermeabilização, não faz sentido usar aqui um produto de fachada ventilada, um isolamento mineral que tenha essa lã, mas sim, pode utilizar produtos para fachada ventilada. Existe uma gama, inclusivamente, em vez de utilizar lã mineral de vidro, pode utilizar uma lã mineral de rocha, se quiser. Certo, mas as soluções com véu não têm a capacidade de impermeabilização que tem esta home seal, suponho. Não. E aqui está-se a ter esse cuidado suplementar da home seal pela natureza construtiva dos painéis. A impermeabilização é feita pela membrana home seal. As outras lãs que têm véu são hidrorrepelentes, mas a camada estanque tem que ser garantida a montante. Pelo suporte. Sim. Obrigada. Ok, obrigado. Penso que havia uma questão... Sim. A minha questão é a seguinte, nós estamos nesta solução que está no ecrã,
nós temos um isolamento brutal, muito bom na zona opaca. A minha questão é, a camada 2 tem 160 mm, a camada 4 e 6 tem 10 mais, ok, 15, pronto. A minha questão é perceber se a diferença de isolamento da zona opaca para a zona da ponte térmica, ou seja, se só esses 16 centímetros que estão posterior na zona da ponte térmica onde tem essas ancoragens, se realmente é suficiente para fazer a correção eu deduzo que sim, não é? Porque isso está homologado, mas sei lá, causa-me aí alguma estranheza ter um isolamento, Na realidade, o coeficiente de transmissão térmica na zona corrente desta solução é 0,1. Portanto, o 0,25 considera já as pontes térmicas. Portanto, o valor é bastante mais baixo. Ou seja, o 0,25 que apresenta já é da solução global, é isso? Já é da solução global, sim. Mas não me sabe dizer qual é que é o valor só da zona opaca versus o valor que temos na zona da testa da laje, onde é a ponte térmica. Não tem isso de cabeça. Não, mas deixa-me ver aqui. Mas a sua preocupação é a testa da laje ou são as ancoragens do light sail frame? Não. As ancoragens eu deduzo que sejam peças em PVC ou algo do género para despromover algum tipo de continuidade. Mas estava a falar mesmo da testa da laje, que será a zona da ponte térmica. Mas aqui, repare, aqui não há propriamente uma descontinuidade, porque como vê na solução em planta, a zona do perfil é uma zona muito esbelta, não é? Portanto, apesar de aparecer aqui esta área maior em corte, na zona da testa da laje, por acaso aqui não... Pelo que eu percebi, só a placa, o 2 e o 3 dá logo 0,25 já com os apoios, portanto o resto não conta nada, por isso é isso que para o Nuno. Está a dizer que no 2 depois pode não cumprir, mas os 0,25 penso que é só o 1, o 2 e o 3, portanto o resto é tudo extra. Sim, o 0,25, não, a solução. Porque uma placa de 160 mm com coeficiente 0.032 dá logo um coeficiente 0,02, mas o 0,25 já deve ser a contabilizar os apoios metálicos, que faz com que tenha como se fossem umas pontes térmicas. E a resistência térmica da solução do Natural Roll é de 5, portanto é de 5 no caso do Vocês dão 0.2. Estou a falar da resistência térmica. O Orlando térmica. Rocha dava 0.2 o é 0.25 por causa dos apoios metálicos, penso que é assim. E portanto o resto é extra. A solução da zona corrente é 0,1, portanto é um valor mais baixo ainda. Eu estava aqui a ver se conseguia partilhar, mas tenho que... Eu vou passar aqui este link para o bate-papo, que é onde tem depois a solução. Pronto, pus aqui o link da zona que está referente no nosso site, referente ao tipo de fachada Passivals, e além do catálogo tem também os certificados em memória descritiva e o certificado na parte, está aqui, no certificado, se fizerem scroll, onde tem toda de qualquer modo, apesar do diferencial da zona corrente para a zona da ponte térmica ser elevado, com 16 cm de isolamento térmico pelo exterior da zona da ponte térmica, nunca haverá problemas de baixas temperaturas superficiais que possam originar perdas elevadas de calor ou ocorrência de patologias. Portanto, isso, com esta estrutura de isolamento térmico, está sempre salvaguardado. Agora, certo, eu percebo isso. A minha questão aqui é que... Ora bem, se formos seguindo um bocadinho pela parte do REH, pelo menos o regulamento diz que nas zonas das pontes térmicas nós não devemos ter mais do que o dobro do valor da zona opaca. Se nós temos na parede 0.1 e à frente da testa da laje temos 0.25, se é isso que eu percebi, posso ter percebido mal, não é? Não, mas é 0.9 o máximo. Se não exceder, portanto é inferior a 0.9 watt por metro quadrado, logo está muito abaixo. Então não se aplica a regra de ser mais do que o dobro na zona da ponte térmica? Desde que seja inferior a 0,9, não. Se cumprir 0,9 já não precisa de cumprir 2,1. Ok. Eu tinha só uma questão, o que vejo aqui na solução, e se pensarmos nisto como uma fachada ventilada, falta ainda aqui o acabamento final exterior. E pelas contas que estive a fazer, esta parede está em cerca de meio metro.
Sim, a parede é uma parede bastante grande, sim, ela tem... Com muita mão de obra, portanto, eu não estou habituado Mão de obra a não tem utilizar muita soluções porque leves, são tudo mas peças grandes e o rolo é muito fácil de aplicar, não é? era isso, ter uma ideia de preços por metro quadrado, nós não estamos habituados, não é? A este tipo Onde é que viu o meio de metro? valores estamos a falar. Os valores de preço de metro quadrado rondam os 100 euros, metro quadrado, solução completa, sem apelo. Okay. Mas onde é que viu o meio metro? Se é 100 mais 160 mais 50, mesmo os outros? Ela tem 36 e depois mais apelo. Somando, temos 36 duas e placas meio, de gesso. estava lá escrito. 36 e meio. Duas placas de Depois gesso. pode ser 4 centímetros de fachada ventilada e a placa. Sim, então, mas vá somando os parciais, não é? Dá 41, 42 no máximo. Sim, na volta dos 40. A caixa dá com 4 centímetros, não é? Mais o acabamento exterior, que é em pedra, ou se for uma solução... Mas mesmo em pedra dá 42 no máximo. Mas tem que deixar a caixa dar também, ou não? Senão não é ventilada. A estrutura que está aqui tem 36,5. Falta só a caixa de ar e a pedra final. Então não está tudo bem cortado. O 5, qual é que é a estrutura do 5? O 5 é uma placa de gesso, é um aquapanel. Não, o aquapanel é o 3. É o 3, o 5 é uma placa de gesso. O 3 é uma placa de gesso de 15 quanto? milímetros e depois tem uma dupla placa de gesso do lado interior, de 12,5. Então esta solução toda diz que tem 36, 50. Era o que estava no slide ou anterior ou depois, já não sei. Sim, ela tem 16, 35, 16, 31, mais as placas todas, 36, mas aqui não contabiliza a câmara de ar nem o procedimento final. Portanto, andará à volta dos 40. Dos 40, sim, 40 e pouco. 40 e 50 é bem diferente, mais para os 40. Pois já não é muito, mas já está no limite. Mas pronto, ok, obrigado. Peço desculpas, vou voltar um bocadinho atrás. Última pergunta ainda sobre as adaptações possíveis a este sistema, ou seja, o cálculo que foi feito e que está certificado para determinada constituição, espessura, etc. Se essa for excessiva para nós, para o projeto que temos em mãos, e quisermos ajustá-la, existe alguma ferramenta que nos permita, com as ancoragens, etc., obter um paralelo disto para outras espessuras? Sim, o departamento técnico auxilia nesse aspecto e foi essa a premissa que nós fizemos nas outras soluções, quer para Coimbra, quer para Faro. Utilizamos, aquilo que fizemos exatamente foi pegar nas espessuras que eram muito grandes e passá-las para e otimizá-las por forma a que a estrutura fosse uma estrutura mínima, não é? Também não podemos ter uma parede muito esbelta, mas que funcionasse. Portanto, as placas, aqui o que dá a resistência, portanto, no fundo é a estrutura e as placas do aquapanel. E, portanto, o isolamento, depois os isolamentos mínimos andam nos 50 milímetros e depois a partir daí as soluções que eu apresentei, uma delas tinha 50 mais 100 e a outra tinha 50, acho que era mais ou menos isso também, portanto, andariam à volta dos 15 centímetros de espessura de isolamento. Ok, estamos aqui já perto da nossa hora de encerramento. Temos aqui tempo para uma última questão. Se alguém quiser colocar mais uma questão. Ninguém quer saber nada das coberturas? Eu vou pôr aqui, eu não consegui pôr aqui os links, que eu estou aqui no outro computador, mas eu vou pôr aqui os links Nas coberturas penso que a questão não é tão relevante, porque no nosso clima, mesmo para quer estejamos a falar nas zonas mais quentes ou nas zonas mais frias, de inverno mais rigoroso, quanto mais isolamento colocarmos, melhor será o desempenho. E melhor será também para a CNAV, portanto, para fornecimento da solução. Sim, aqui no fundo interessava-me de alguma forma mostrar que existem soluções em lã mineral de vidro e em lã mineral de rocha. E depois elas podem ser, portanto aqui a inclinação era muito pequena, portanto era de 14%, mas mesmo em soluções de coberturas planas existem uma série de soluções, incluindo uma de cobertura vegetal, mas que nós não conseguimos aqui quantificar ainda. Eu não consegui exatamente quantificar exatamente e por isso optei por não pôr, para não
causar aqui mais entropia, mas existe também uma solução de cobertura vegetal. Em termos de paredes, vou pôr aqui também um link, era isso que eu estava a pôr, de soluções de fachada ventilada. Ok, pronto. Entretanto vamos aqui a fazer o encerramento do workshop. Eu quero agradecer uma vez mais as apresentações e a disponibilidade, portanto do Nuno Rezende da Artebel e da Irmã Assunção, da Nauf Insulation, pelas apresentações e pela disponibilidade. Vou só aqui então retomar aqui a apresentação. Pronto, teremos de seguida as apresentações já disponíveis tanto em vídeo como em PDF no nosso site. Relembrar que amanhã teremos então o workshop número 6, em que vamos ter as apresentações da Guilain, no fundo a apresentar as soluções de caixilharia em PVC, todas elas soluções com certificação Passive House, e também a apresentação da STU, também baseada nas soluções certificadas pela Passive House para a envolvente opaca, no fundo os sistemas de isolamento térmico. Vamos então agradecer aos nossos media partners pelo apoio, na divulgação, também um agradecimento aos nossos parceiros institucionais, agradecer uma vez mais aos nossos parceiros estratégicos e, Obrigada, por fim, não por último, mas agradecer também a todos os que participaram, tanto aqui no Zoom, como também via Facebook, via streaming, neste workshop. E vemos a todos amanhã. Quem ainda não está inscrito pode ainda fazer a inscrição. Portanto, vemos todos amanhã. Deus, boa tarde.